Olá, bom dia. Hoje o meu grupo estará apresentando o tema sobre polímeros, os danos dos polímeros na natureza e a solução. O meu grupo está a Ana Beatriz, Ana Elizabeth, a Stephanie, Glória, Isabela, João Tavares, Júlia de Jesus, Lauana e Laura. Bom, e eu irei falar sobre o que são polímeros. Os polímeros, eles são estruturas formadas a partir de monômeros. E o que são monômeros? Os monômeros, eles são moléculas capazes de combinarem entre si ou a partir de outras formas também, que é capaz de formar os polímeros, né? E as características dos polímeros. As características dos polímeros irá depender do monômero, da forma que ele se liga, onde se liga, as condições necessárias para se formarem, propriedades mecânicas, dinâmicas, flexibilidade, função. Bom, irá depender tudo disso dos monômeros. A massa molar, a temperatura, umidade, pontos de fusão e outras características físicas e químicas. Um- o poliestireno é um homolípero cuja característica reside na sua fácil flexibilidade ou moldabilidade sob a ação do calor, que a deixa em forma líquida ou pastosa. É a matéria-prima dos copos descartáveis, de lacres de barris, de chope e de várias outras peças de uso doméstico, além de embalagens. O poliestireno expandido, o EPS, mais conhecido como isopor, é um plástico celular e rígido com variedade de formas e aplicações. E ele se apresenta com uma espuma moldada constituída por um aglomerado de grânulos. Ele é bastante utilizado em construção civil e na confecção de caixas térmicas para armazenamento de bebidas e alimentos, e também pelo seu baixo custo. É usado para fazer copos, né, os plásticos rígidos e também os espumosos macios. A popular marca de espuma de poliestireno é chamado de isopor TM. Quem descobriu o polímero foi o famoso químico alemão J. Berzelius em 1832. E agora falar sobre o PS cristal. O PS cristal é um polímero obtido através do monômero de estireno, transparente, rígido, atóxico, com excelente qualidade dimensional, de fácil processamento e coloração. As vantagens de você reciclar o poliestireno é que quando esse material ele é corretamente descartado, ele gera um movimento na economia das usinas recicladoras. E também ele promove o consumo consciente das pessoas. A reciclagem no Brasil ela é feita apenas de 30% atualmente hoje. E de todo o material, a reciclagem faz o EPS. E assim, todos os plásticos eles retornam ao consumo novamente. E o que pode, nessas transformações, que eles podem virar? Eles podem ser usados em construção civil, nas indústrias de imobiliária, em calçados, até naqueles puffs, eles podem ser usados. Naqueles travesseiros de quando faz viagem de avião, em calçados. Em tudo isso, o poliestireno pode ser usado. Todo cozinheiro sabe que teflon é um revestimento resistente empregado para cobrir utensílio doméstico, como panela e frigideira. O que nem todos sabem é sobre a origem e composição deste material antiaderente. O teflon é um nome popular do polimérico politetrafluoretino, que a sigla é PTFE, que ajuda na identificação desse composto de nome complicado. O PTFE surgiu em meio ao experimento do químico Roy Plunkett no ano de 1938, quando realizava o experimento com gás tetrafluoretino. O cientista foi surpreendido com o aparecimento de um pó branco no recipiente que continha o gás. Após o estudo, concluiu que se tratava de um polímero formado por cadeia de 100.000 átomos de carbono ligada a dois átomos de flúor. E se tratava do teflon. Novos aspectos sobre o Teflon.
Estudos revelam que o polímero é resistente a altas temperaturas, resistente ao ataque por ácido corrosivo e tem um novo aspecto escorregadio. Quem teve essa ideia? Louis Hartmann. Ele partiu do princípio de que o alumínio das panelas precisava se unir ao Teflon. Confecção das panelas com Teflon. Primeiro, a aplicação de ácido clorídrico sobre o alumínio, criando pequenas brechas. Depois, o aquecimento. O Teflon é espalhado sobre o alumínio e levado para aquecer em temperatura de 400 graus. E por último vem a fixação, onde o Teflon se fixa nas cavidades da panela, tornando-o em um filme contínuo ligado à superfície. Estes procedimentos conferem aspecto resistente aos utensílios antiaderentes. Os superabsorventes são materiais hidrofílicos capazes de absorver grandes quantidades de água ou solúveis. O uso de polímeros superabsorventes, de acordo com alguns autores, remonta ao início de 1970 e 80. No início dos anos 80, já havia um esforço crescente na pesquisa de possíveis aplicações destes materiais em novas tecnologias. Normalmente, estes eram superabsorventes produzidos pela polimerização de ácido acrílico, ésteres acrílicos, acrilamida e outros monômeros insaturados. Os produtos obtidos desta forma podem se conservar entre cerca de 100 a 1000 moléculas, inicialmente gramas de água por grama de polímero. Os superabsorventes têm um amplo potencial de aplicação. Na maioria das fraldas, contém poliacrilato de sódio, obtido da neutralização e então da polimerização do ácido acrílico. Nesse objeto, o uso de superabsorventes tem um duplo benefício: reduzir a espessura da camada e aumentar o poder de absorção. Outro uso está na agricultura e silvicultura, como extensos resultados como melhorar a condição ecológica em áreas desérticas ou em processos de desertificação, recuperação de solos por silvicultura, mitigação dos efeitos da seca, maior retenção de água em solos aráveis, proporcionando melhores condições de germinação para as culturas corridas. Sua capacidade de retenção de fluidos é muito variável, mas, por outro lado, em relação à sua velocidade de absorção, depende de muitos fatores. Os superabsorventes são classificados como material que absorve fluidos espontaneamente e que tem uma capacidade muito maior de absorver do que fibras e outros materiais. A questão ambiental é outro aspecto na escolha de componente do SAP. Após o seu uso, fraldas descartáveis e absorventes femininos são descartados, apesar de não serem biodegradáveis. Para obter um produto mais verde, eles investiram em produtos que sejam biodegradáveis a partir de novos materiais baseados em celulose renovável para fraldas descartáveis. Outra iniciativa para produzir criativa de fontes. Olá, hoje eu irei falar sobre os danos que os polímeros causam na natureza. E para iniciar essa explicação, é possível a gente citar que, conforme pesquisas já feitas, para que o polímero ele se degrade no meio ambiente é necessário de 100 a 150 anos. Então, é um período de tempo muito grande para que aconteça essa degradação dos polímeros. E a poluição que é causada pelos polímeros se tornou uma preocupação no nosso país, por conta da demora que é causada para eles se degradarem. Isso acontece também causando poluição de rios, lagos e, consequentemente, também enchentes. E também polui o solo. Os materiais polímericos, como garrafas PET, de refrigerante, eles acarretam problemas ambientais por serem descartáveis. E não são descartados no lugar correto, né, nos lixos corretos. São descartados fora do lugar correto, em ambientes públicos. E também essa poluição, para que ela termine, a gente pode minimizar ela com reciclagem de plástico ou emprego de polímeros biodegradáveis.
para que assim essa poluição diminua. A prevenção de doenças causadas pelos polímeros se baseia no uso de materiais de vidro ou aço cirúrgico em utensílios de cozinha. É bom evitar o uso de materiais descartáveis de silicone e de plástico. Embalagem com os produtos gordurosos também fazem mal. A longo prazo, esses mesmos prejudicam nossa saúde e o meio ambiente. Minimizando esse consumo, a poluição diminui. Atualmente, o uso de canudos reutilizáveis, o coletor menstrual, é uma alternativa que vem crescendo e inovando o cuidado que devemos ter com o ecossistema. Separar o lixo corretamente é de grande importância. 90% dos materiais descartados podem ser reutilizados. A reciclagem alivia de forma significativa o despejo em aterros sanitários e lixões a céu aberto, que por sua vez contaminam o solo e agravam o efeito estufa.